Olá, pessoal, tudo bom? Tá começando mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. E nós preparamos um episódio bem interessante para vocês hoje. Acho que vocês vão gostar muito, que nós vamos falar sobre Michael Saylor. Quem é Michael Saylor? Por que a MicroStrategy está comprando Bitcoin adoidado? Agora, na última semana do ano de 2023, a MicroStrategy adicionou mais 14.620 BTC ao seu patrimônio, ou seja, um monte de Bitcoin, né? Tá acumulando bastante, vem fazendo DCA desde 2020. E a gente vai falar sobre, então, quem é Michael Saylor, o que é a MicroStrategy. Vamos falar sobre essa estratégia do Michael Saylor, quantos Bitcoin ao total a MicroStrategy já tem no seu patrimônio. E, enfim, vamos devagar sobre essa estratégia do Michael Saylor e quem é Michael Saylor. Carol, tudo bem aí contigo? Tudo bem? Acho que o ponto também é ver se o Michael Saylor vai ser o cara mais rico do mundo no futuro, né? Porque ele tá com essa estratégia agressivíssima com o Bitcoin e tá chamando a atenção do mundo inteiro, né? Boa pergunta. Em quanto tempo será que o Michael Saylor vai demorar para ele ser o mais rico do mundo, né? E se ele for o mais rico do mundo, vai ter um outro ainda mais rico ainda, né? Ele vai ser o segundo mais rico do mundo. Quem? Quem? Satoshi. Satoshi A não ser que Nakamoto. o Saylor consiga comprar mais BTC do que o Satoshi minerou lá no início da rede. Mas aí ele vai ter que rebolar. Mas a gente pode falar sobre isso quando a gente falar sobre quantos BTC MicroStrategy tem e o Saylor. Boa, vamos começar pelo começo, né? Aquela velha máxima. Quem é Michael Saylor, afinal de contas? Quem já está no meio do Bitcoin já sabe que o Michael Saylor é uma figura bem conhecida. Né? Ele virou desde 2020 que ele começou a comprar Bitcoin, inserir Bitcoin nos caixas da MicroStrategy, que é a empresa de tecnologia dele. E desde então ele se tornou um Bitcoiner que advoga, né? Que ele defende o Bitcoin, que ele educa sobre Bitcoin e tudo mais. Mas, Carol, o que tu teria a dizer sobre Michael Saylor? Primeira coisa que eu tenho a dizer é que ele era um hater de Bitcoin. Coisa que muita gente não sabe, né? Em 2023, ele postou isso aqui, olha. Esse tweet. 18 de dezembro de 2013. Os dias do Bitcoin estão numerados. Parece mais uma questão de tempo antes que ele sofra o mesmo destino dos jogos online. Cara, ou seja, parece que isso aí é um meme, montagem, né? De tão surreal a olhar para esse tweet hoje. É doido porque, na verdade, isso é o processo de todo mundo, né? Todo mundo no início se depara com Bitcoin, acha uma coisa estranha, ou não chama atenção, ou falar e deixa esquecido numa gaveta mental, ou ele quebra tantas crenças que a gente tem sobre dinheiro, sobre sistema fiat, que a gente, né, tem desde criança sobre o que é dinheiro, que a gente desdenha o Bitcoin. E foi o que o Saylor fez, é o que grande parte da galera de Wall Street, Faria Limer, economistas tradicionais que seguem, né, aquelas teorias fiat do que é dinheiro e como ele deveria funcionar, que quando se depara com o Bitcoin, larga essas pérolas, né, que depois a internet não esquece, a gente vai lá, resgata e puxa para mostrar que os haters, no fim das contas, eles se tornam bitcoiners também. É uma trajetória normal, até o Saylor já atacou o Bitcoin há 10 anos atrás. E ele é o CEO da MicroStrategy, né, uma empresa de software que valorizou muito lá na época da bolha.com, cresceu bastante, então é uma empresa antiga, tem mais de 20 anos. Ele fundou a MicroStrategy quando ele tinha 20 e poucos anos. Ele era bem novo. Bah, então olha quanto tempo até ele, né, as pessoas saberem que ele existe foi a partir do Bitcoin. Antes ele era, o CEO de uma empresa de tecnologia, talvez a gente nunca ouviria falar dele. Aí ele começou a falar de Bitcoin lá em 2020, então olha o gap de tempo, né? 2013 a 2020, o que aconteceu aí no meio do caminho para ele despertar para o Bitcoin, e aí quando ele entendeu, quando ele foi orange pilado, aí ele foi com tudo, foi de cabeça, tanto que botou nos caixas da MicroStrategy, fala sobre Bitcoin, mudou o modelo de negócio da empresa dele, convenceu, né, a galera da empresa, os investidores, acionistas, todo mundo, que isso era uma boa coisa e tá virando referência para várias empresas no mundo todo. Eu acho que a MicroStrategy ela é um case, né? De como. Não, com certeza. Não só de como inserir Bitcoin nos seus caixas, mas de coragem do Michael Saylor. E eu acho que a gente pode partir daí, E de como ele conseguiu convencer os acionistas, né, a inserir Bitcoin nos caixas e todo mundo ficar ok com essa ideia. Bom, a gente não sabe dos backstage, né? Mas o fato é que ele conseguiu. Eu estava estudando sobre Michael Saylor e uma coisa que eu achei interessante que eu não sabia é que ele tem uma formação em aeronáutica e astronáutica pelo MIT. Por isso que ele faz comparações tão boas de Bitcoin com física e metáforas, porque ele
ele também é um filósofo do Bitcoin, né? Ele explica as coisas de um jeito né? muito voltado para física. Então tá aí a explicação, né, Cacá? É assim, e ele já era um bilionário há bastante tempo, provavelmente depois dessa história da bolha.com, ali provavelmente aconteceu isso, ele acabou acumulando um patrimônio grande, e em 2022, segundo a Forbes, ele tinha, né, em 2022, final de 2022, um patrimônio pessoal, uma fortuna pessoal de 2,6 bilhões de dólares, ou seja, estamos falando de um bilionário que está até os olhos vestido de Bitcoin e defendendo o Bitcoin e botando o seu na reta, na sua própria empresa. É interessante o que ele vem fazendo, né? Fazendo esse DCA constante, ele vem comprando Bitcoin já há bastante tempo. Só esse ano foram várias compras de Bitcoin que ele fez. Tu tem esses dados aí, Carol, pra gente analisar? Eu tenho o total e dos últimos 3 meses, tá? Tá. Ele tem a Microsoft. Deixa eu abrir aqui. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Então, esses dados da MicroStrategy tem no bitcointreasuries.net. É um site que elenca, assim, ele lista, né, todas as empresas que têm Bitcoin nos seus caixas. E então tem aqui MicroStrategy, Marathon, Tesla, Coinbase, e mais para baixo tem outras categorias, como empresas privadas, governos, fundos e ETFs, e tem um negócio aqui, uns quadradinhos, para visualizar proporcionalmente o que cada empresa tem. Então, se você quiser ver esses dados, é só clicar nesse site. Eu vou clicar aqui em MicroStrategy, eles recém atualizaram, ó, porque eles anunciaram, o Michael Saylor anunciou ontem, essa compra de Bitcoin que eles fizeram, de 14 mil BTC que a Gaga falou. Então, aqui os dados da MicroStrategy estão compilados, clica em cima dela e vai aparecer aqui a quantidade de Bitcoin que eles têm, 189.150. Então, essa é a quantidade total nesse momento. Dados da empresa, aqui a valorização em dólares, e aqui os dados finais sobre quanto que está agora. Então, a última compra foi agora dia 25 de dezembro, e o total do balanço 189.150, a um custo base de 5 bilhões, toda a compra que eles fizeram. Quase 6, né? Quase 6 ali. 5 bilhões, 895 milhões. Num preço de 40... Essa compra, né? Num preço de 40... Preço médio de 42,757 dólares. 42 mil dólares, né? 757. Isso. E o preço da ação deles agora tá 619 dólares por ação. Olha como foi subindo, né? Conforme eles foram comprando Bitcoin, foi batendo... não batendo máximo, mas foi subindo muito em relação ao passado. A última vez foi em dezembro de 2021, estava perto da TH, né? Eles acumularam desde 2020. Então é normal que aqui o preço da ação da MicroStrategy estivesse maior. E o que mais que eu ia mostrar? Tem outro gráfico que resume isso, que é esse aqui, ó, que mostra como o preço do Bitcoin comparado com o valor de mercado da MicroStrategy, eles têm andado juntos. Então, quando o Bitcoin bateu máxima lá em 2021, o valor da MicroStrategy também acompanhou e ultrapassou, inclusive, a valorização do Bitcoin. Então, a MicroStrategy é essa linha em vermelho e o valor do Bitcoin em azul. Então, virou um proxy de Bitcoin, inclusive, né? De tão conectado com o Bitcoin tá, como não tem ETF, as pessoas, investidores, começaram a acumular ações da MicroStrategy nessa vontade de se expor, né? Quem não conseguia até então ter empresas, né? Não tinha um ETF de Bitcoin, ainda não tem, não foi aprovado pela SEC, até pelo menos nesse momento que a gente está gravando esse podcast. Então, a MicroStrategy está sendo um proxy, como se fosse um ativo correlacionado com o Bitcoin que meio que espelha os movimentos dele de médio, curto e longo prazo, desde que eles começaram a comprar aqui em 2020. E o que é engraçado, Cacá, desde que eles começaram a comprar, as ações da MicroStrategy valorizaram 300% só em 2023. Então, as pessoas estão achando isso ótimo. Tanto que foi a ação que mais valorizou em 2023 em comparação ao setor, né? Empresas com média 5 bilhões de valor de mercado.
E aqui esse gráfico dá para ver todas as compras da MicroStrategy até agora, a CNBC. Eu ia elencou. justamente te perguntar, Carol, a gente não falou o total de Bitcoin que a MicroStrategy tem e o total em dólares, né, que eles já acumularam. Sim, tá aqui, ó. 189 mil Bitcoin. Ah, desculpa, sim, tá, sim, eu confundi, tava na minha cabeça que era compra de agora. A compra de agora foi pouco mais de 14 mil BTC, mas que eles têm 189.150 BTC, e isso dá um total de quantos bilhões de dólares? 5 bilhões 895 milhões. Ah, tá, isso é o que eles têm comprado em Bitcoin, então, que eles têm nos caixas, Isso. 5 bilhões, quase 6 bilhões, tá, entendi. Esse foi o custo da compra em cada compra. Ó, aqui tá o balanço deles, a quantidade que eles têm em caixa, em Bitcoin. Aqui em verde é a mudança que teve, então, ó, dia 25... Ai, não gosto desse pop-up que aparece. Mas, enfim, agora, dia 25, eles adicionaram mais 14 mil, que é o que tu falou. Em novembro, 16 mil. Em outubro, 155 BTC. Então, aqui tá todos os aportes novos que eles foram fazendo. O custo de cada compra. O valor em cada compra. E o preço da ação em cada compra. Tá, mas justamente, eu não queria saber o custo da compra, eu quero saber quanto que eles têm o total nos caixas, em dólares. Esse 189 mil BTC equivale a quanto em dólares? Qual o patrimônio, então? 9 bilhões. Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. A empresa agora, no total, vale 10 bilhões, aproximadamente. E o preço do Bitcoin agora, que eles compraram a 5 bilhões 895 milhões. E agora tá valendo quase 8 bilhões. 7 bilhões 969 milhões. Tipo, Entendi. só milhões e bilhões, né? Mas, enfim. E eles têm 0,9% do supply de Bitcoin. Eles têm quase... Essa é uma pergunta que eu tenho anotado aqui para colocar nessa roda desse episódio. Eles têm quase 1% da oferta total de Bitcoin. E isso é muito interessante, porque quem mais tem o quem mais tem Bitcoin guardado do supply é a Grayscale, que é um fundo, né? Na verdade, eles compraram um monte de Bitcoin, que é essa parte aqui do gráfico em verde, para poder criar papéis e oferecer isso para as pessoas, né? Então, eles têm cerca de 2,9% do supply, tá aqui embaixo, ó, da oferta de Bitcoin. E a MicroStrategy está quase alcançando eles já têm 1%, né? Tá chegando quase aqui perto da metade aqui. Claro, né? Não é metade, 1/3 do que a Grayscale tem. E para uma empresa, isso é bastante, porque eles não são um fundo, né? Eles são uma empresa que quer ter Bitcoin no seu caixa. E isso mostra o quanto o Michael Saylor está agressivo nessa vontade de acumular Bitcoin. E tem outro gráfico que mostra isso, que é esse aqui. A MicroStrategy tinha um valor de mercado de $1 bilhão. Depois que começou a acumular Bitcoin, ela valorizou 8 vezes o seu valor de mercado. Ou seja, em venda de produtos, em valor mesmo, era 1 bilhão. Todo esse crescimento da empresa ao longo do tempo foi justamente da compra de Bitcoin que eles fizeram. Eles emitiram dívida e criaram novas ações para arrecadar grana e poder comprar Bitcoin. Então foi uma manobra, por isso que a gente está falando que é algo único, porque o Saylor foi lá e se alavancou, criando empréstimo, e diluiu os acionistas para justamente comprar Bitcoin e colocar dentro do caixa da MicroStrategy. Ele está, então, não está comprado, ele está enlouquecido por Bitcoin. Exatamente, ele está extremamente convicto. Ele é mais um, né, que tem falado que Bitcoin vai a $1 milhão em breve e tudo mais. Ele está muito convicto de que isso vai acontecer. Inclusive, saiu do cargo de CEO da MicroStrategy para se dedicar a estar mais envolvido em projetos de Bitcoin, tanto dentro da MicroStrategy quanto fora. Né? E ele tem o Saylor Academy, né, em que tem vários cursos que, inclusive, ele ajuda outros grandes empresários a entender qual é a estratégia dele, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo isso. Então, de vez em quando, ele faz alguns eventos assim especiais que são com convite, né, especiais para uma galera, umas baleias aí de mercado, né, uns grandes empresários. Então, interessante esse movimento que ele está fazendo. É bastante audacioso, né, assim, corajoso o que ele está fazendo. Sim, especialmente em 2020, no momento em que as instituições não tinham se mexido para isso ainda. Ele foi um dos primeiros, né? E ele não só comprou, como ele se endividou para comprar. Ou seja, ele hackeou o sistema porque ele usou o próprio mecanismo do sistema Fiat, que é viver às custas de dívida, para justamente comprar Bitcoin. Só que o que é muito interessante no que ele fez?
mesmo ele se alavancando, comprando Bitcoin através de dívida e ele diluindo os acionistas, emitindo mais ações, conforme o Bitcoin se valorizou, essa alavancagem ela reduziu o risco, ele foi se desalavancando, e os acionistas que foram diluídos com a criação de mais ações, né? Na verdade, as ações deles valorizaram pra caramba, então rolou um movimento antidilutivo, que é o que o Adam Back falou numa thread do Twitter esses dias até, sobre essa estratégia do Saylor ser muito interessante, por mais que nem todo mundo tenha culhão pra fazer, porque não sei se tu lembra Não, lá em tu não tem que ter só culhão, né? Tu tem que ter dinheiro. Porque isso é uma Muito. alavanca. Tu tá se alavancando, tu tem que ter Fiat como garantia para poder fazer essa alavancagem, né? Tu tá colocando a tua empresa em risco que tu tem acionistas no teu pescoço. Então, porque tu pode fazer alavancagem com R$1.000, entendeu? Então, é só uma questão de proporção. Não desmerecendo o que ele tá fazendo, mas ele colocar os acionistas nisso, colocar a empresa nisso e usar as próprias ações nisso é o curioso também, né? Então, ele tá fazendo isso no momento, e aí por isso que ele tá tão agressivo, em que outras empresas não começaram a fazer. Porque isso vai servir de exemplo. E a MicroStrategy agora é a empresa em posição número 1576 em market cap na Bolsa Americana, né? Não tá nem entre as top 100, nem entre as top 10. Agora imagina as empresas com muito capital, as top 10 mais valiosas do mundo, começam a fazer isso, o Saylor perde uma chance única de comprar muito Bitcoin no momento que tá barato. Eu acho que é isso que ele tá fazendo. Ele entendeu o que é o Bitcoin, ele entendeu o momento, ele entendeu o timing, e que se ele fizesse isso, ele ia sair na frente de todas as empresas grandes, listadas no mundo todo e listadas nas bolsas americanas. Então ele enxergou isso como uma oportunidade e usou esse gap de tempo, esse momento, porque ele ser agressivo agora ia ter um risco-retorno muito grande no futuro, Bitcoin se consolidando, e ele, enfim, conectou os pontos e viu que, tipo, Bitcoin já sobreviveu muitos testes do tempo, e ele também observando backstage, né? Ele tá no meio lá de Wall Street, da galera. Ele deve estar acompanhando os movimentos de backstage de ETF, de empresas, a própria Katie Wood da ARK, Coinbase, Grayscale, Fidelity, todas essas gestoras americanas se voltando para Bitcoin. Então, acho que ele usou esse momento único para justamente... Não sei se alavancar a empresa dele é o ponto, mas para fazer história, sabe? Ele tá fazendo história desde já. É curioso que esses tempos, já faz um tempo, eu assisti um vídeo dele na época que a Apple era uma empresa pequena. Tu lembra desse vídeo, Carol? Ele falando numa reunião, um vídeo bem antigo, assim, ele falando numa reunião sobre o quanto ele acreditava que a Apple ia crescer muito. Então, dá para ver que ele é um cara que tem um visionário, assim, que tem uma visão muito apurada de mercado, né? E eu acho que com isso ele ganhou reputação e as pessoas, inclusive os acionistas, devem confiar muito no que ele está fazendo. Tem que confiar, né? Total. Mas é que, assim, confiar. ele se provou no Bear, né? Foi o primeiro ciclo dele. O que aconteceu no Bear? Lá em dezembro, janeiro, Bitcoin chegou a 15, 16 mil dólares. E não sei se tu lembra que a galera falava que o Saylor ia tomar chamada de margem. Ou o Saylor ia vender Bitcoin. Porque ele se endividou para comprar Bitcoin. E aí, quando caiu, ia ter um valor menor do que ele colocou, onde ele fez a operação, ia pedir para ele colocar mais Fiat ou colocar mais Bitcoin para não ter essa diferença entre a compra e o preço naquele momento do bear que tinha caído. No final, ele não tomou chamada de margem, ele não vendeu, ele manteve a posição financeira e a posição de coerência. Ele continuou defendendo o Bitcoin mesmo no bear, ele não virou casaca. E agora, tudo está aparecendo, o Bitcoin subindo, os acionistas tiveram valorização de 300%, foi a melhor empresa do S&P, da Nasdaq, americana, né, dentro da faixa de market cap. E agora tá todo mundo, uau, Saylor, sabe? Mas lá no Bear tava todo mundo criticando ele. Inclusive, quando ele vendeu, não sei se foi esse ano, acho que foi, ele vendeu para não pagar imposto, né? Ele vendeu Bitcoin no preju para poder recomprar e não ter que pagar imposto. Então ele fez uma outra operação que depois os acionistas também, tipo... Eu acho que essa história foi no ano passado. Eu acho que essa história foi no ano passado, isso que você está contando, que ele fez essa recompra. Na verdade, foi chamado de recompra, né? Porque ele vendeu com o intuito de comprar de novo. Antes do fim do ano... Foi uma jogada. Isso. Então, assim, ele vendeu em dezembro, tem razão, acho que foi nessa mesma época, quando tinha caído, para ele não pagar imposto depois quando subisse, para poder deduzir de algo que estava negativo no portfólio naquele momento. Procura aí, Cacá.
Mas, enfim, tem outro dado que o Croesus trouxe, o Jesse Myers, que eu achei bem interessante, que é o Saylor comprou 30.750 BTC em 3 meses. Isso é 38% de todos os Bitcoin que foram minerados nesses 3 meses, pelos mineradores. Ele comprou quase 40% do que foi minerado nos últimos 3 meses. Se essa compra fosse feita depois do halving, isso seria 78% dos Bitcoin minerados. Ou seja, ele está muito usando o tempo a favor dele. Ele está comprando de rodo, porque ele sabe que depois vai ser muito mais difícil comprar. E proporcionalmente, ele já sabe que ele quer ter pelo menos uma parte grande do supply. E isso acontecendo, a gente começa a se direcionar para aquela coisa, né? Será que ele vai ser o cara mais rico do mundo no futuro? Até onde ele vai comprar? Quando que ele vai parar, né? E a pergunta que a galera deve se fazer muito, porque a gente recebe essa pergunta, é: o fato de empresas como a Grayscale, a gente está falando aqui de MicroStrategy, deter, né, 1% de toda a oferta, da oferta total do Bitcoin, isso não pode ser ruim para o Bitcoin? Esse é o mesmo caso dos ETFs, né? Que a gente Sim. falou no episódio passado, que se a BlackRock resolver comprar todos os Bitcoin que existem, ela vai centralizar o Bitcoin? E a resposta é não, porque Bitcoin é um protocolo que depende de Proof of Work, não de Proof of Stake. Não depende de quantas moedas tu tem. Proof of Stake, quanto mais moedas... E o sistema Fiat é assim também, né? Quanto mais dinheiro tu tem, mais poder político tu tem para decidir o que vai ser feito depois. Com o Bitcoin, quanto mais Bitcoin tu tem, não te dá poder nenhum de validar o próximo bloco, ou de mudar o consenso, ou de ter alguma vantagem política dentro da rede, porque isso não existe política dentro do Bitcoin. Então, mesmo que Satoshi, que é quem tem mais Bitcoin, tem cerca de 1 milhão de BTC, né? Ressurgisse, nem ele teria poder na rede, porque o que conta é poder computacional, é poder de processamento, é capacidade de fazer proof of work. E mesmo se o Saylor comprar todos os Bitcoin, ou a BlackRock, ou quem quer que seja, não vai ter poder sobre a rede, não vai centralizar a rede Bitcoin ou o poder de decisão dela. Tá explicado aí, pessoal. Eliminado esse fujo, então. Que essa pergunta, ela geralmente às vezes vem, né? Quando começa esse papo de, o MicroStrategy comprou mais tantos mil BTC, a galera fica assim, meu Deus, estão centralizando o Bitcoin, os governos vão centralizar, o Bitcoin vai comprar tudo, ou a BlackRock vai comprar todo o Bitcoin, ou o Michael Saylor vai comprar todo o Bitcoin. Então, tá aí a resposta. Bom, e nós temos... Você quer trazer mais algum dado antes, Carol, de eu chegar nesse papo aqui dos maiores bilionários do planeta? Não, eu tenho uma outra polêmica, mas a gente pode deixar para depois. Vamos nessa. Beleza. A gente estava dando uma olhada aqui antes de começar o episódio, que o Elon Musk é hoje o cara com a maior fortuna do planeta, né? Antigamente era o Jeff Bezos da Amazon está em segundo lugar com 150 bilhões, e agora o Elon Musk está em primeiro lugar com 200 bilhões. E aí a gente estava viajando aqui, né, naquela pergunta que a gente fez aqui no início do episódio: quando será que o Michael Saylor ou será que ele pode se tornar o cara mais rico, com a maior fortuna do mundo, né? Ele teria que ultrapassar o Elon Musk, teria que ultrapassar aqui os 200 bilhões de patrimônio. E lembrando que o Michael Saylor, como pessoa física, pela Forbes, tem um patrimônio de 2,6 bilhões, ou seja, tá bem distante, né, do Elon Musk, bem distante. Então, não sabemos se é possível isso acontecer. O que a gente vai ver é o que vai acontecer com a MicroStrategy, até porque o Michael Saylor não diz quantos BTC ele, como pessoa física, tem, mas sim qual o patrimônio em BTC que a MicroStrategy tem. Então a gente vai ver o que vai acontecer com a MicroStrategy. Não sei o que vai acontecer com o Saylor, se ele vai ser o cara mais rico do mundo. Bitcoin é o 10º ativo com maior capitalização de mercado do mundo. Tá? Tem 824 bilhões de dólares em market cap. E está na frente da Tesla, que é o 11º, que tem 789 bilhões de dólares em market cap. Ou seja, para MicroStrategy, para o Michael Saylor ultrapassar o Elon Musk, ele teria que chegar pelo menos no top 10 aqui, né, de market cap da MicroStrategy, no mínimo. Mas com o Bitcoin, pegando valorização, isso acelera um pouco mais. Mas eu acho que ele ainda está longe, porque pelo que tu falou, acho que a gente viu que o Saylor tem 2 bilhões em riqueza, né? A gente não sabe quanto disso está em Bitcoin. O Elon Musk tem 200 bilhões. É muita diferença. Então vamos ver. O Saylor talvez esteja nessa corrida para alcançar o Elon Musk, se endividando para comprar Bitcoin e aproveitando quando o Bitcoin sobe para subir essa escadinha aqui rumo a ser o cara mais rico do mundo. Não sei o que tu acha, cara. Eu não sei. Só o tempo dirá. E qual é a polêmica que tu ia trazer para nós aqui? Tô curiosa agora. Tá. Que muita gente compra a MicroStrategy porque é uma empresa que tem exposição a Bitcoin.
E que trata ela como um proxy de ETF, né? Como se fosse um ETF, porque tem Bitcoin no seu caixa e começa a replicar os modelos a dinâmica de preço do Bitcoin. Aí a galera tá falando, tá, beleza. Se até então a MicroStrategy era o ETF proxy, será que quando lançarem os ETFs de verdade, a galera vai começar a vender MicroStrategy? Vai cair? Vai perder essa correlação com o Bitcoin? Porque agora tem os ETFs? Não Doido, né? Não sei, né? Porque aí é que tá. Quando tu compra ETF, tu tá comprando de uma gestora no modelo Fiat bancão, assim, né? Quando tu compra da MicroStrategy, tu tá comprando, talvez... Será que as pessoas estão comprando MicroStrategy por causa da MicroStrategy ou por causa da estratégia Sailor? Eu acho que tem mais correlação com a estratégia Sailor. Eu acho, né? Tô aqui especulando, né? Não sei o que a galera que tá nos ouvindo acha. Mas eu acho que isso tem mais força. Não sei, eu acho que talvez isso não faça diferença. É que o Sailor, ele tá comprando Bitcoin. Então, a MicroStrategy está espelhando a dinâmica de preço do Bitcoin. O ETF vai fazer a mesma coisa? Sem ter dívida, né? Ou seja, a MicroStrategy tem uma dívida. Claro, o Bitcoin valorizando, começa a ficar... Tá, ok, eles vão pagar dívida porque tá valorizando em relação à dívida que foi feita para pagar Bitcoin. Mas aí tá suscetível ao Sailor, né? Quando tu tem o ETF, tu tá reguladinho dentro das regras da SEC. Não sei, essa é a polêmica agora, né? Porque sempre tem que ter uma polêmica para dizer, o Sailor vai se dar mal, tá comprando Bitcoin, tá vendo? Vai dar problema pros acionistas. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na BIPA, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Bom, Carol, vamos ver o que o Michael Saylor vai aprontar agora em 2024, quantos mais milhões, mil BTC ele vai comprar nesse DCA que ele está fazendo, e o que vai acontecer com a valorização da MicroStrategy, né? Porque conforme o Bitcoin for valorizando, esse ciclo aí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas todo mundo está numa grande expectativa pós-halving. Vamos ver para onde vai a MicroStrategy, se a MicroStrategy vai voar aí nesse ano, até o final desse ano e 2025. Se essa estratégia do Michael Saylor funcionar, vai ser correria e pânico em Wall Street, né? Vai todo mundo querer copiar o que o Michael Saylor fez, vai querer ganhar tempo, vai querer correr contra o tempo, na verdade, né? Para alcançar o Michael Saylor, quem sabe, alcançar a MicroStrategy, ou começar a comprar Bitcoin agora com os ETFs. Então, acredito que isso vai ser mais fluido, a gente vai ver isso de forma mais natural, as empresas colocando o Bitcoin nos seus caixas, né? E o que tu acha, Carol? O que pode acontecer, então, com o Michael Saylor? A gente já viajou aqui da MicroStrategy virar aí umas top 10 empresas da Nasdaq, do S&P, da Nasdaq. Tanto faz, eu acho que se continuar assim, se Bitcoin continuar valorizando, se o Saylor migrar o modelo de negócio para Bitcoin, pode alcançar, mas também vai ter que fazer algo bem disruptivo, né? Tipo, ele tá mas isso já não é disruptivo. Mas depende se eles vão, por exemplo, criar algum app de Bitcoin, alguma coisa, sabe? Criar um produto de Bitcoin, porque tu tem ali Tesla, que tem carros. Tu tem ali Apple, que é a marca de celular mais usada no mundo. E a Tesla também algo tem Bitcoin, né? Tesla também tem Bitcoin, mas já era uma grande empresa. Sim. Mas já era uma grande empresa antes. Tu acha, então, que a MicroStrategy... Esse nome é difícil, né? A MS, vamos dizer assim. Tu acha que a MS, então, tem que ter um grande produto para que a empresa se valorize ao mesmo tempo em que Bitcoin se valoriza, para ela tipo ter uma aceleração muito grande a ponto de chegar no top 10. Não, só o Bitcoin não vai fazer milagre. Sim, porque é uma empresa, né? A empresa ela tem que criar um serviço, um produto, algo para as pessoas, porque senão ela vira um fundo de Bitcoin. E aí vai acompanhar sempre a valorização do Bitcoin. Então, ok, sim, acho que MicroStrategy vai seguir crescendo, porque vai espelhar a valorização do Bitcoin, mas também precisa de um produto que estilingue ela lá para cima no nível Apple e Tesla, entende? Porque se todas as empresas vão comprar Bitcoin, a partir do momento que Tesla, Apple e essas grandonas começarem a comprar Bitcoin, eles vão manter o Michael Saylor lá embaixo, porque aí todo mundo tá no mesmo nível, tá todo mundo comprando Bitcoin, entende? Então é fácil eles fliparem para essa estratégia e coibir o crescimento do Saylor só comprando Bitcoin.
Sailor precisa, então, criar um produto que compita Uhum. com eles. E aí tem que ser algo disruptivo que o mundo inteiro use. Então, no exemplo, o celular Apple, que, né, o mundo inteiro usa, e é um produto que botou a Apple nessa posição, né, de empresa mais valiosa do mundo. E eu quero que o Sailor deixe uns BTC para nós, né, porque é o Pac-Man do Bitcoin. Ah, muito massa, legal. Vamos ver então o que vai acontecer aí com o Michael Saylor 2024. A gente está prestes a conhecer ele, né, Carol? Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto, dar uma conversada, ter um papo com o Michael Saylor pessoalmente. E logo, logo a gente conta para vocês o que aconteceu nesse nosso encontro com o Michael Saylor. Ó, eu tenho um spoiler. Deixa eu ver aqui uma coisinha, peraí. Eu acho que a gente vai encontrar ele em março, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, é? Acho que a gente vai encontrar Carol? ele em Tu já março. quer soltar spoilers aqui pra galera? A gente vai encontrar ele em março. Tá, só acho esse que- spoiler, né? Segura. Quem pegou, quem sabe, sabe. Quem sabe, Tá, sabe. não vou falar mais nada, então. Vou torcer para que em março... Comentem aí, galera, onde é que vocês acham que a gente vai encontrar o Michael Saylor? Em março já dá, só falar essa data aí já dá para saber o que é. Gente, beijão, até o próximo episódio. Valeu! Até mais, tchau, tchau.